Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas e Truques de Ciência de Dados. Meu nome é Eduardo Rocha, fundador do portal cienciadosdados.com, cujo objetivo, galera, é compartilhar a ciência de dados para que você mesmo, se transforme num cientista de dados. Então, eu estou aqui e a minha missão é exatamente essa, é trazer conteúdos para que você possa ir caminhando e trilhando na jornada para se tornar um cientista de dados. Mas não é qualquer cientista de dados não, beleza? Cientista de dados tem aos montes aí, você vai encontrar um bocado de MBA, de graduação. Cara, o meu objetivo aqui é transformar você num cientista de dados, é na prática. É aquele cara que vai saber resolver problemas de negócio, problema da vida real e ajudar as empresas a solucionarem os seus próprios problemas, a trazerem criação, inovação, a trazerem resultados para as empresas e, obviamente, se você é um cara que está levando resultado para as empresas, se você é um cara que está rendendo, que está ali sempre trazendo coisas novas, é óbvio que você vai ser muito bem, diga aí, remunerado. É óbvio, galera, porque é exatamente assim que a indústria está se comportando quando o assunto é a ciência de dados em si. Eu estava levantando aí uns dados com uma parceira de negócio aqui, cara, e a gente estava levantando a quantidade de vagas que existem para cientista de dados no mercado. E a gente fez uma conta ali de padeiro por baixo aí, vai, mais de 8.000 vagas para cientistas de dados no mercado. É exatamente isso. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas já de antemão, cara, saiba que você tá aí num oceano azul de oportunidades. Por quê? Porque estão precisando de cientistas de dados. Vambora? Beleza? Porque é para isso que eu tô aqui. Eu quero treinar você e eu quero estar coladinho ali de mão dada para que eu possa te ajudar a chegar do outro lado. Eduardo, como é que você vai fazer isso? Ensinando para você o caminho, o passo a passo para você se tornar um cientista de dados. Por quê? Porque, galera, existem N formas da gente ir daqui para São Paulo. É ou não é? Eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de avião, eu posso ir de carro. Enfim, se eu for de carro, tem mais de uma rota para eu seguir. E o meu objetivo é fazer com que você escolha a rota que seja a rota mais simples. E a rota mais simples, por vezes, é a rota mais rápida também, né? Então são vários atalhos e obstáculos que a gente passa pelo caminho e que eu quero compartilhar contigo para que você não perca tempo, não jogue dinheiro fora em caminhos que não vão te levar para esse objetivo, beleza? Ou se levarem, vai levar num tempo em que talvez já não seja aquilo que você esteja querendo. Beleza? Tranquilo? Então vamos embora, Eduardo. Chega de mimimi, get aí, vamos, fala logo aí qual é o nosso projeto de hoje aqui. É importante, né, galera? Vai, fala sério. É importante eu trazer esse tipo de conteúdo, de esclarecer um pouco aqui da minha missão, esclarecer um pouco do que você vai ver aqui no canal, porque eu acho que quanto mais você souber ali onde eu quero te levar, mais fácil vai ficar ali a minha comunicação contigo e mais fácil vai ser para você aprender o conteúdo também. Tudo isso aqui faz parte do método, né? Tudo isso aqui faz parte do método. O conteúdo que eu trago aqui para você semanalmente, né, várias vezes por semana, não é um conteúdo jogado de forma aleatória. Eu estou sempre criando conteúdos que eu sei que vão te ajudar ali na jornada. Conteúdos que vão te ajudar de alguma forma, beleza? Então, assim, a forma como eu estou colocando conteúdo para você é uma forma que não é aleatória, é uma forma que eu trago aqui direcionada para você caminhar aí rumo à ciência de dados, rumo a se tornar um cientista de dados. Tranquilo? Bora para frente. Nós temos aqui no canal algumas séries onde eu compartilho a ciência de dados. Então eu tenho dicas e truques de ciência de dados, a gente tem aqui sacadas de cientista de dados, tem aqui também ciência dos dados na prática. Como é que funciona tudo isso, Eduardo? Galera, nas sacadas eu trago algum tipo de pacote, alguma coisa diferente que está aí ajudando o cientista de dados no dia a dia. Às vezes é uma ferramenta, às vezes, como eu falei, é um pacote, às vezes é uma solução. Então eu trago algumas sacadas aleatórias. No Dicas e Truques de Ciência de Dados, eu gosto de entrar um pouquinho ali no conteúdo de forma um pouco mais densa. Trago alguma coisa prática também, mas eu tento mostrar a lógica do conteúdo para que você também não simplesmente engula a solução como se aquilo fosse uma verdade inquestionável, tudo bem? Eu trago um pouco da teoria ali, junto com a minha metodologia que eu criei para que eu possa passar coisas densas de forma mais leve para você.
E eu faço isso por meio de hoje aqui o que eu estou trazendo para você, que é o Dicas e Truques de Ciência de Dados. E projetos específicos como soluções do início ao fim ali de ciência de dados. O que você quer dizer com início ao fim, né, Eduardo? É assim, pensa num problema de negócio que a gente pode resolver com ciência de dados. Beleza, então dá uma dica aí, Eduardo, vai. Eu gosto de usar esse aqui, né? Exemplo de banco, né? Sistema financeiro. Eu quero prever se o cara vai entrar em inadimplência ou não. Beleza, isso é um projeto. Do início ao fim eu vou usar uma solução de ciência de dados para prever se o cara vai entrar em inadimplência ou não. Então a gente começa um projeto do início, vai lá, qual é o problema de negócio, onde estão os dados, o que eu preciso fazer com os dados, como criar a máquina preditiva, como implementar essa parada. Então varremos um projeto do início ao fim, desde o problema de negócio. A gente utiliza a série Dicas, Ciência dos Dados na prática, beleza? Que a gente pega um caso na prática e vai do início ao fim. É mais ou menos assim que eu tento estruturar o meu conteúdo aqui para você. E diariamente a gente pega ali trechos que são trechos importantes dessas aulas que são grandes, que você tem ali uma sacada mais curta, né? Às vezes você não está com tempo de assistir o projeto inteiro, então pelo menos alguns pedaços que eu acho que são pedaços importantes, que geram valor para você, que te ensinam alguma coisa, aí eu coloco diariamente aqui no YouTube, Instagram e Facebook, beleza? Onde você preferir seguir essas dicas que eu trago para você, é só escolher aí, tá? Coloco sempre nas 3 mídias, Facebook, Instagram e YouTube. E em breve também no LinkedIn, galera. Vamos estruturar o LinkedIn. Já tem lá o LinkedIn, mas está meio que abandonado. Então a gente vai utilizar o LinkedIn porque é a porta de entrada aqui. A galera quando está querendo oportunidades, a galera olha muito, né? Tá muito direcionada para o LinkedIn. Então eu quero também fazer essa migração ali do meu conteúdo para que ele chegue lá e ajude você por meio dessa rede social também. Vai que é a sua predileta, não é mesmo? Então, beleza. Então, hoje nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos falar sobre como o cientista de dados pode utilizar o K-Means para fazer segmentação de clientes. Galera, o meu objetivo aqui é ensinar a galera, principalmente a galera que está começando do zero. E a galera que está começando do zero está ali precisando compreender esse mundo todo aqui que é a ciência de dados, né? A ciência de dados, ela é muito ampla. Você vai ver que eu tento trabalhar os pilares de formação da ciência de dados para que depois você possa alçar voos maiores e trabalhar, seja com visão computacional, processamento de linguagem natural, enfim, você vai escolher. Mas antes de você já sair escolhendo o que você quer, com o que você quer trabalhar ali na ciência de dados, eu quero estar aqui junto formando os seus pilares. Já ouviu aquela historinha, né? Que se você constrói uma casa na areia, a casa vai e desaba. Por quê? Porque ali na areia não é um chão ali rígido para você montar pilares, não é mesmo? Então, eu estou aqui ensinando você a construir a casa lá de tijolo dos 3 porquinhos, beleza? Eu não estou querendo que você crie uma casa de palha, nem uma casa de folha de bananeira, não. Eu quero que você construa uma casa e que essa casa seja estruturada, ou seja, faça aí o depara de casa para o seu conhecimento, a sua formação. Eu quero que a sua formação seja sobre pilares sólidos. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar a construir esses pilares sólidos. E para que eu possa distribuir aí os conteúdos de forma que você inicia a sua jornada pisando ali num terreno que seja um terreno fixo, eu estou aqui para te ensinar conteúdos do zero. Então, eu vou te ensinar ali o beabá da programação, o beabá da estatística, o beabá ali de algumas linguagens de programação, de relacionamento com bancos de dados, né? Que a gente se utiliza de quê aqui para fazer a ciência de dados, né, galera? Com os dados. Então, a gente precisa se conectar com eles. Você vai precisar aprender o SQL, que é a linguagem utilizada para você se relacionar com bancos de dados. Enfim, eu vou trazer esse conteúdo básico, esse conteúdo mais de pilar, né, para que você compreenda exatamente onde que você pode chegar. Então, hoje nós vamos falar sobre um algoritmo. Esse algoritmo é primeiro, né, Eduardo, o que é um algoritmo? Um algoritmo, galera, é uma função, é um motorzinho, pensa aí num motorzinho que ele tem o objetivo de fazer uma generalização. Eduardo,
que é generalização? É assim, não existe bola de cristal, beleza? Se você acredita, me desculpa, mas não existe bola de cristal de prever o futuro não, tá bom? Então o que a gente se utiliza? A gente se utiliza da boa e da velha matemática, mais a computação, para fazer ali, galera, algumas inferências sobre o futuro, beleza? É o máximo que a gente pode fazer, porque a gente não consegue enxergar o futuro, beleza? Só que as empresas precisam tomar decisões baseadas em dados para que ela possa trabalhar num futuro que seja tangível, né? A empresa não pode simplesmente jogar o dado e falar assim, agora eu vou investir em Bitcoin, porque o Bitcoin vai ser o futuro. Não, galera, a gente precisa se basear em dados para tomar decisões, beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui agora é criando meios para que você se utilize do seu conhecimento e ajude as empresas a tomar decisões baseadas em dados. Tudo bem? Então esses algoritmos que eu vou ensinar para você fazem parte ali do hall do Machine Learning. E o Machine Learning nada mais é, fazendo uma tradução simples aqui, significa aprendizagem de máquina, né? Então é uma forma que a máquina aprende com os dados que você joga para ela. Tudo bem? Então hoje nós vamos utilizar aqui, por exemplo, dados de clientes ali de um shopping, tá bom? Então imagina lá, tem um shopping, esse shopping tem os dados ali das mais diversas lojas e dos mais diversos clientes das lojas, tudo bem? E esses dados são ali como se fosse o petróleo para o seu carro sair. É o combustível, é o que faz a máquina preditiva, né? Então a máquina preditiva tem um motorzinho, o motorzinho é esse algoritmo que a gente vai utilizar aqui hoje, tá bom? O K-means, e aí dado esse motorzinho, a gente consegue fazer algumas inferências aí sobre o futuro. Tranquilo? Beleza? Olha só, vamos lá, bora para frente, que à medida que você vai vendo o conteúdo, tudo vai ficando mais simples, tá bom? O K-means, galera, ele é um desses mais diversos algoritmos que a gente se utiliza para fazer previsão sobre algum tipo de atividade, prever lucro, prever renda, beleza? Só que quando a gente vai ensinar a máquina, quando a gente vai fazer machine learning, geralmente a gente se depara com duas categorias, tá bom? Então, assim, trazendo de forma bem simplória, quando a gente trabalha com machine learning, a gente se depara com duas categorias. A primeira categoria é a aprendizagem supervisionada e a segunda categoria é a aprendizagem não supervisionada, beleza? Na aprendizagem supervisionada, a gente já tem dados históricos sobre o que a gente quer prever. Então, por exemplo, se eu vou prever ali a inadimplência do cliente, então eu já tenho dados históricos sobre outros clientes que inadimpliram. Eu tenho um campo lá, um target que a gente chama, que fala, ó, esse cliente aqui, ele é um cliente ruim. Ou ele chega aqui e fala, não, esse cliente aqui, ele é um cliente bom. E aí eu jogo tudo isso para a máquina aprende, né? Eu jogo todos esses dados para a máquina aprende, e aí eu consigo fazer extrapolações. Pego clientes novos e aí eu consigo jogar nessa máquina para ela me dar uma orientação sobre esse cliente tem chance de realmente ser um cliente inadimplente. Aí eu vou e não dou crédito para ele. Ou o contrário, não, esse cliente aqui vai ser bom. Aí eu vou e dou crédito para ele. Tranquilo? Isso é aprendizagem supervisionada, tá bom? O outro ramo do aprendizado de máquina ali é a aprendizagem não supervisionada. E a aprendizagem não supervisionada, ela não tem esse target, tá bom? Ela não tem esse campinho aqui que a gente utiliza para fazer a predição. Muito pelo contrário, nesse caso aqui, a gente está querendo criar esse campinho. A gente quer exatamente saber, dado as informações que eu já tenho, a renda do cliente, o risco do cliente, quanto de dinheiro o cliente tem na conta corrente, dado todas essas informações que eu tenho, eu quero que ele crie para mim um target, eu quero que ele crie para mim um segmento, eu quero que ele crie para mim uma classe. Então é isso que a gente vai fazer hoje com o K-means. O K-means, ele é o algoritmo que nos ajuda exatamente a criar essa segmentação, que nos ajuda a criar esse target. Ele não existe, nós não temos esses dados históricos. Nós vamos hoje utilizar as variáveis aqui que a gente tem para conhecer melhor esses clientes e depois a gente criar esses segmentos. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos aí? Fiz um overview aqui, tentei trazer para você uma
parada que é muito muito complexo na cabeça de principalmente quem está começando, mas eu espero que eu tenha explicado para você de forma bem simplória, tá bom? Existem outras categorias aqui, só que para você aqui o que importa é que Machine Learning agora tem aprendizagem supervisionada e aprendizagem não supervisionada, e a não supervisionada a gente tem alguns algoritmos, entre eles o K-Means. Então nesse Dicas e Truques de Ciência de Dados eu vou ensinar para você como utilizar o K-Means para fazer o quê? Essa caixinha aqui, ó, a segmentação. Mas não é segmentação de qualquer coisa, é segmentação de clientes. Beleza, Eduardo? Para que eu vou fazer segmentação de clientes? Me fala, Eduardo, para quê? Então, galera, olha só, pensa aí. Você quer diferenciar os seus clientes? Porque existem clientes que têm um potencial financeiro maior, existem clientes que têm um potencial financeiro melhor. Só que eu não sei se só o potencial financeiro me diz se o cliente vai ou não comprar o meu produto. Eu sei que existe uma correlação entre várias outras coisas. Sei lá, se o cliente mora num lugar diferente, se o cliente mora num lugar mais simples, mas ganha muito, será que ele vai comprar o meu produto? Você percebe? Porque muitas vezes o cara ganha muito, mas ele mora num lugar simples. Então ele não quer comprar coisas que são luxuosas. Por quê? Porque ele mora num lugar mais simples. Então tem muito roubo. Por quê? Lugar simples, bairro mais simples, tem mais marginalidade. Estou totalmente extrapolando aqui, totalmente enviesada a minha comparação, mas é só para você entender como que isso pode ser utilizado aí, como que pode haver uma interpretação dado as informações que a gente coloca na máquina preditiva. Tudo bem? Beleza? Deu para entender mais ou menos? Então é isso que a gente vai fazer. Só que eu não vou dar uma nem duas variáveis, eu vou dar aqui algumas variáveis para que a máquina preditiva diga para mim se esse cliente pertence mais a um grupo 1, a um grupo 2, a um grupo 3. Por quê? Porque aí depois que eu separar essa galera em grupo, aí sim eu vou fazer um estudo mais aprofundado para verificar outras características desses clientes e aí sim eu posso ter um trabalho muito mais direcionado. Então imagina lá que eu crie um grupo que tenha um alto ticket aqui de vendas aqui dos meus produtos. Galera, eu não vou sair oferecendo produtos de baixo valor para eles. Eles já se mostraram para mim, eles caíram num segmento que compram produtos de alto ticket. Você entendeu? Então eu vou ofertar para eles e eu não vou gastar o meu dinheiro de marketing. Eu já vou oferecer ali para eles, né? Vou fazer campanha direcionada para esses caras, oferecendo os meus produtos de alto valor. Eu não vou oferecer ali um Gol, galera. Eu vou oferecer para ele a Hilux. Você tá entendendo como é que funciona? Então, essa, entre outras coisas, essa é uma dos benefícios que a gente tem ao se estudar o K-Means, jogar dados nessa máquina preditiva para ela aprender, e aí a gente consegue essa segmentação exatamente para fazer esse tipo de trabalho, um trabalho direcionado para os clientes. Então esse é um dos objetivos de se segmentar os clientes. Tranquilo? Então com essa ideia, a partir de agora, eu tenho mais condições de mostrar os dados para você, para a gente fazer essa segmentação dos clientes. Então agora você já aprendeu que nós vamos utilizar o aprendizado de máquina, nós estamos falando de aprendizagem não supervisionada. Então por que eu preciso dessa separação, Eduardo? Porque quando a gente vai fazer um trabalho de aprendizagem não supervisionada, eu tenho algoritmos específicos que fazem esses cálculos matemáticos para mim de segmentação sem que eu precise fazer tudo na mão. Então eu vou lá, utilizo o Python, vou na biblioteca Scikit-Learn e aí eu pego esse algoritmo e falo para ele que eu quero fazer um trabalho de segmentação. Você entendeu o porquê da divisão? Porque aí fica mais fácil de você escolher os algoritmos para trabalhar. Tranquilo? Beleza? Então, ótimo. Eu queria entrar em mais detalhes, só que no tempo que eu tenho aqui, é um tempo mais restrito. Os meus alunos, a gente entra a fundo em cada um desses algoritmos, mas é um tempo que eu quero que você compreenda exatamente o que pode ser feito, tá bom? E aí, com mais detalhes, com mais intensidade, você vai aprendendo aos poucos, tá bom? Beleza? Bora pra frente? Então, olha só.
Primeira coisa que a gente vai fazer é se utilizar, galera, daquilo que há de mais valioso no mundo da ciência de dados de hoje, que é a colaboração. Então a galera foi lá e já criou e deixou público essa parada aqui para a gente se utilizar. Eu vou utilizar o scikit-learn e as várias bibliotecas, pacotes de funções que fazem esses cálculos para mim, tá bom? Então vou fazer aprendizado de máquina de forma totalmente gratuita e você pode replicar essa parada aí onde você trabalha, na sua empresa, beleza? Utilizando aqui, ó, eu estou usando o Google Colab, galera. Eu não instalei nada na minha máquina aqui para fazer esse trabalho, tá bom? Então o Google Colab já criou uma máquina virtual para mim, setou o Google, colocou memória RAM, colocou disco para eu fazer aqui a parada e ainda me deu aqui uma forma de me conectar com a galera aí que cria esses produtos aqui por meio da biblioteca do scikit-learn, tá bom? Então beleza, vamos fazer o que aqui? Importar esses pacotes que a galera criou para a gente fazer ali manipulação de dados, tá aqui esses pacotes aqui de manipulação de dados, criação de gráficos, beleza? Fazer o dashboard, a visualização em si, o algoritmo, né? O algoritmo K-means, que é o algoritmo de machine learning que a gente vai utilizar para fazer a nossa aprendizagem, e o label encoder, que é uma biblioteca que vai nos ajudar a fazer o pré-processamento de dados, ou seja, transformações nas variáveis, tá bom? Então, importei, eu vou importar esse dataset está aqui, Mal Customers, que é um dataset que eu vou deixar disponibilizado também para você no nosso canal no Telegram, na descrição do vídeo, galera raiz, tá bom? Eu vou deixar esse dataset aqui, a gente já vai conhecer ele, Mal Customers. É cliente do shopping aqui, vai, beleza? Tradução bem chubrega aqui, mas acho que dá para você entender, né? Então, beleza? Eu vou utilizar agora o Pandas para fazer importação. Quando você quer fazer importação de dados, utilize essa sintaxe aqui, beleza? Essa sintaxe você importa o dataset e você consegue visualizar, tá bom? Aqui dentro do Pandas. Como que eu visualizo, Eduardo? DF aqui, né? Eu dei o nome dele de DF, agora eu vou visualizar ele aqui. Olha só o que tem esse dataset, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, né? Olha que interessante, tem aqui alguns registros, alguns valores, o que a gente vai compreender um pouco mais do que é esse dataset, tá bom? Com a função info, eu tenho condições de ver a estrutura, né? Eu tenho condição de ver ali informações estruturais do dataset, tais como, opa, eu tenho 200 clientes aqui, ó, então eu tenho 200, imagina que são 200 lojas aí do meu shopping, vai, 200 lojas aí, tá bom? 200 clientes aqui desse shopping. E aí eu tenho o quê? 5 colunas, como a gente já viu, as colunas todas aí preenchidas, né? Não tem dados nulos. Tem um dado aqui que está em forma de object, né? E se você já está aqui comigo há algum tempo, você sabe que object é um dado que dificilmente a máquina preditiva consegue utilizar para fazer cálculos. Por quê? Porque cálculo a gente utiliza números, né, galera? Então a gente vai precisar fazer uma transformação nessa variável aqui, tá bom? Então, olha, nós temos a informação do ID, ou seja, o CPF do cliente, sobre o sexo ali do cliente. Nós temos aqui, não vou poder mais usar os clientes do shopping, né? Os clientes da loja, né? Eu vou nichar um pouco mais, né? Então pensa aí que nós estamos com um dataset de clientes de uma loja, da sua empresa, onde você trabalha, tá bom? Então, vamos lá. Tem a identificação desse cliente, o CPF, o sexo, a idade do cliente, qual é a renda anual. Opa, o Noah acordou. Levei o Noah para a mamãe, agora a gente continua, né? Então vamos lá. Nós temos aqui a renda anual do cliente e nós temos aqui, galera, um score de gastos aqui do cliente, né? Uma tradução livre também aqui. Um score desse cliente aqui na nossa loja. Tranquilo? Vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma dessas variáveis aqui, beleza? Vamos lá? A gente já visualizou as primeiras linhas, mas a gente pode utilizar o head, que é uma outra função para a gente visualizar os primeiros registros, né? Ó, o head aqui, ó. O head me permite fazer ali olhar os registros, os primeiros registros das primeiras linhas. Registros são os clientes aqui nesse caso, né? Ó, o cliente aqui, o CPF1 aqui. CPF1 é um homem, tem 19 anos de idade, tem aqui uma renda anual de 15 mil dólares, né? Imagina essa renda tá em mil aqui, então o cara tem 15 mil dólares aqui de renda anual, tá bom? E aqui nós temos aqui um score de gastos, né? Aqui, o score desse aqui é 39, beleza? Nós vamos compreender como que funciona aqui esse score de gastos aqui, tá bom? Beleza, um outro trabalho que a gente faz quando a gente está iniciando
uma análise, né, um processamento de dados aqui, é verificar se tem registros nulos, né? E nós temos funções que fazem isso já de cara, tá bom? Então, ó, esse isNA, ele exatamente printa para mim ali se tem algum valor nulo, né? Então, ó, Customer ID, 0 nulo, Gender, 0 nulo, Age, 0 nulo, a renda e o score de gasto lá, tudo 0 para registros nulos, então não tem valores missing, né? Não tem registros nulos. Eduardo, linha duplicada é problema também? É, né? Se você passa linha duplicada é como se a máquina lê como se tivesse 2 registros, né? 2 clientes iguais. E na verdade não é, né? Linha duplicada é linha duplicada, né? Então a gente roda aqui para ver se tem linha duplicada, porque se tiver, a gente tem que fazer um trabalho de eliminar essas linhas duplicadas, né? Aqui nesse caso não tem, então o dataset com relação a missing e com relação a registro duplicado tá, ó, beleza. Tudo isso que a gente está fazendo aqui é para preparar os dados para jogar no K-means. Não se perde não, beleza? Estou preparando os dados aqui para a gente jogar no K-means, para o K-means printar para a gente ali alguma categoria, para eu escolher ali a categoria que eu vou fazer a minha campanha de marketing direcionada. Tranquilo? Então, beleza. Bora dar uma olhada agora em uma variável específica. Bora olhar aqui no gender, né, galera? Bora dar uma olhada aqui no sexo para saber se tem mais homens, se tem mais mulher, beleza? Então tá aqui, ó, nesse dataset aqui, nessa loja, nós temos mais clientes femininos, beleza? Mas não é tão diferente assim, né? Se você olha aqui, ó, tem quase 120 mulheres aqui, 80, 90 homens, vai? Então tá mais ou menos equilibrado, não é uma loja exclusivamente masculina, nem uma loja exclusivamente feminina, né? Bora dar uma olhada na idade da nossa galera? Bora ver aqui os clientes aqui, a idade da galera. Então, a gente vê que a idade média, mediana aqui dos nossos clientes é 30 e poucos anos. São pessoas mais maduras, né? Pessoas que já fazem ali, já tem um poder aquisitivo um pouco maior, né? O que faz sentido, né? Geralmente as pessoas que já estão mais maduras ali na vida são as pessoas que vão aumentando o seu poder aquisitivo, tudo bem? Então é mais ou menos assim que está distribuído, ó. Mas mesmo assim, tem uma galera que está começando aqui também, ó. Tem uma galera que está com 20 e poucos anos que está começando a comprar. Tem uma galera com 50 anos aqui que também adora comprar. E assim a gente vai compreendendo como que está distribuída ali a idade dos nossos clientes. A gente vai ver com mais profundidade aqui embaixo quando a gente fizer um describe, tá bom? Nós temos aqui a nossa renda anual, e aí a nossa renda anual a gente vai verificar aqui se ela tem alguma tendência de normalidade, né? Então, olha só, nós estamos olhando aqui um gráfico de densidade aqui, de distribuição de probabilidades, então a gente consegue visualizar que em média, em mediana mais ou menos ali, a renda deve estar entre 50 e 75 mil, né? Então ali a grande metade dos nossos clientes já tem uma renda ali, mais ou menos ali entre 50 e 75 mil, beleza? Bora dar uma olhada aqui no score de gastos também, para a gente visualizar ali o score de gastos, como é que funciona, né? Então, ó, a gente vê que tem valores aqui que vai até 100, 120 e de menos 20, então o score aqui ele é um pouco amplo, né? Ele não é nem de 0 a 100, ele não está mais ou menos ali na distribuição percentual, mas você vê que ele tem ali uma continuidade ali, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui no describe para a gente visualizar logo de cara aqui logo no início, como é que está a distribuição dessas variáveis aqui, tá bom? Então vamos lá. Olha só, o ID a gente nem olha, né, galera? ID é CPF. A variável é numérica, por isso que ele caiu aqui no describe, mas o ID eu não quero olhar ali a distribuição dos dados, porque cada um tem um, né? Beleza? Então, assim, a gente vai olhar aqui agora as variáveis mesmo. Então, ó, vou olhar primeiro a idade, né? Então, ó, valor mínimo aqui, a idade mínima, pessoas, né? Fazendo compra de 18 anos, né, galera? Idade máxima, 70 anos, mas ó, a mediana ali, como a gente já viu, ali por volta de 36 anos, mais ou menos, tá bom? A renda anual, olha ali, ó, a mediana ali da renda anual era entre 50 e 70, tá aqui, ó, 60 mil reais, beleza? Ó, a renda média anual ali, ó, 60 mil, beleza? Então, assim, a gente vê que realmente está bem próximo aqui à média mediana, então a gente tende a acreditar que a distribuição é uma normal, né, galera? Uma normal. Então, os gastos também, o score de gastos, o valor mínimo é 1 e o valor máximo é 99, né? Na verdade, é porque aquele
gráfico estava mostrando, né, ele tinha uma escala que ia mais do que 0 a 100. Por isso que tinha o valor de 0 a 100, né, galera? A gente vê que os valores mínimos da escala tá de 0 a 100, beleza? Então, quando a gente olhou aqui em cima, ó, a gente vê que para criar esse gráfico de densidade aqui, de probabilidade, é óbvio, ele precisou colocar valores a mais ali, né? Mas na real, os nossos dados ali desse gasto aqui, desse score de gasto, né? Score spending, a gente vê que ele vai de 1 a 99, beleza? Com a mediana aqui por volta de 50, junto com a média que é igual a 50, então a gente acredita que essas duas variáveis aqui já estejam ali normalizadas, né, galera? Beleza? Então, bora para frente, bora continuar aqui. A gente pode fazer uma análise de distribuição dessas variáveis. A gente pode ver como que uma se comporta dado a outra variável. Então, olha só, vou te dar um exemplo aqui. Pense aqui no gasto anual e olha aqui na renda anual e o score de gastos. Olha que interessante. Tá? Nessa caixinha aqui, beleza? Você consegue visualizar aqui que não tem, se a gente for olhar tendências lineares, a gente não vê nenhuma, beleza? Se a gente for ver tendência linear, a gente não vê nenhuma. Nem tá só subindo, nem tá só descendo, nem tá para baixo, mas a gente consegue perceber algum tipo de comportamento aqui, tá bom? Talvez eu esteja enviesado, porque eu já vi como é que é, mas olha só, já vou te dando spoiler aqui, ó. Consegue perceber que você vê uma galerinha juntinha aqui, outra galera juntinha aqui, outra galera mais juntinha aqui no meio, outra galera mais pra cá, outra galera mais pra cá. Isso pode estar dizendo alguma coisa pra gente, não pode? Diz aí, tô dando spoiler pra você. Isso não parece que eu já tô aqui, de certa forma, agrupando alguns clientes? Então é isso que a gente vai ver aqui embaixo, tranquilo? Olha só, a gente já fez o describe, agora o que a gente está fazendo aqui? Olha só, a gente vai fazer alguns trabalhinhos aqui, tá bom? Só para ficar mais bonitinho. Esse annual income aqui, eu vou deixar só o income, beleza? Só a renda. Do mesmo jeito que aqui eu vou deixar só o spending, só o gasto aqui, tá bom, galera? Só para facilitar o nosso entendimento aqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou simplesmente dar um rename nessa coluna para ficar bonitinho ali o nome. Você pode fazer isso aí também, fica mais bonitinho, você coloca o nome que você quer aqui, tá bom? Agora, lembra que eu falei que a gente tinha uma variável que ela era categórica, object, que é os dados, a máquina preditiva entende melhor número? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é exatamente tratar isso aqui, ó. Bora transformar isso aqui. A gente vai fazer um label encoder. Eu vou transformar isso aqui em número, tá bom? Então, olha só o que eu vou estar fazendo aqui. Eu vou usar o label encoder para jogar essa variável gender para que ela seja transformada em valor numérico, tá bom? Então, o que é male vai ser 1, o que é female vai ser 0, tá bom? Bora dar uma olhada aqui agora para ver como é que ficou. Então, tá aqui exatamente do jeito que eu falei, 0 e 1, tá bom? Com 0 feminino e 1 masculino. Tranquilo? Galera, o ID, lembra que eu falei para você que o ID, ele é só um CPF, ele não me ajuda a prever ali uma segmentação específica de cliente, até mesmo porque CPF cada um tem um, não é mesmo? Então a gente dá um drop. Drop é para eliminar essa coluna, tá bom? Então eliminamos e estamos aqui agora somente com as variáveis que a gente vai utilizar para prever qual é o segmento. Então agora a gente vai criar um target, galera. Agora a gente vai utilizar o K-means para criar um segmento, tá bom? Então, ó, dadas essas variáveis aqui, sexo, a idade, a renda e o score aqui de spending, de gasto, a gente vai criar o segmento de cliente. Então, talvez esse cara aqui caia no segmento 1, esse outro aqui caia no segmento 2, esse outro segmento 3, e assim sucessivamente, para que a gente possa escolher um desses segmentos aqui e fazer um marketing direcionado de acordo com as características dessa galera que está nesse pool, galera, nesse grupo, tá bom? Beleza? Nesse segmento. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. E aí, a gente vai utilizar o algoritmo K-means. O algoritmo K-means é um desses algoritmos de aprendizagem não supervisionada. A gente vai utilizar aqui algumas métricas aqui para avaliar esse K-means, tá bom? A gente vai trabalhar ele com mais detalhes. Eu precisaria de muito mais tempo para explicar os detalhes do K-means, tá bom? Mas eu vou deixar aqui a documentação do K-means aqui no Scikit-Learn para você acompanhar. E no final dessa aula aqui, eu vou deixar uma outra aula que eu criei aqui com o K-means para que você veja um caso na prática, né? Um ciência dos dados na prática aqui
aqui que a gente utilizou o K-means para fazer segmentação, tá bom? E aí você compreende um pouco melhor sobre como que esse K-means trabalha. Aqui eu quero que você aprenda simplesmente o que esse K-means está fazendo, tá bom? Dado que você compreende o que ele está fazendo e para que ele pode ser utilizado, aí você pode pegar ele e jogar num caso prático para você trabalhar, tá bom? E é lógico, vai servir de insight aqui para você utilizar em casos específicos aí onde você está, seja na sua empresa, seja na sua universidade, tá bom? Tranquilo? Então beleza. Olha só, como que a gente vai utilizar esse K-means? A gente vai fazer aquele mesmo trabalho de treinamento e a gente vai passar os dados para o algoritmo e depois a gente vai avaliar ali alguns parâmetros específicos desse algoritmo. Vamos lá? Vamos embora? Então olha só, galera, nós temos o seguinte: o algoritmo K-means, ele tem um hiperparâmetro e esse hiperparâmetro, um parafuso desse motorzinho aqui criado com o K-means, chamado N-clusters. E clusters são esses pools, esses grupos que são criados ali. A gente tem o poder de influenciar nessa quantidade de pools, de grupos, tá bom? Isso é também uma forma da gente ir calibrando do jeito que a gente precisa para fazer o nosso trabalho específico. Então imagina que eu preciso criar já de cara 5 grupos, porque eu tenho uma verba direcionada ali para 5 tipos de trabalho diferente, tá bom? Então eu posso utilizar isso de forma discricionária aqui e colocar um valor 5, mas eu também posso utilizar formas mais otimizadas para utilizar exatamente esse parâmetro, tais como, posso colocar aqui, Eduardo, uma função para ele me dizer exatamente qual é o melhor valor de K de grupos que eu possa ter nesse segmento? Pode também, você também tem condições de fazer isso, tá bom? É isso que eu quero te mostrar, que você tem o poder de utilizar isso de forma discricionária, mas você também tem formas de utilizar aquele valor que melhor corresponde ali, dado uma métrica que você pode acompanhar aqui, tá bom? Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui olha só, eu vou criar uma lista, e essa lista aqui, ó, eu vou criar iterações. E essa iteração é exatamente o valor aqui de 1 a 10, para que a gente crie ali iterações de 1 até 10 clusters para a gente, de acordo com uma métrica que a gente tem aqui, um score, a gente escolhe aquele que tem ali o melhor valor de K, tá bom? É uma forma simples de se utilizar aqui o K-means. Então, como que a gente utiliza isso aqui? Eu vou criar a máquina preditiva que eu estou chamando de modelo, tá bom? Só que, para criar, eu vou fazer o fit, só que eu vou colocar aqui, galera, exatamente eu até coloquei aqui, tem uma linha dupla aqui, né? Deixa eu comentar aqui, não vou apagar não, mas eu vou simplesmente comentar. Eu vou comentar e aí a gente vai utilizar aqui, ó, a gente vai criar a nossa máquina preditiva com esse K-means e esses 10 clusters que estão aqui. E a gente vai armazenar o score que a gente tem aqui dentro, medido por meio dessa inércia aqui, nessa listinha aqui em cima, tá bom? Então, ó, a cada vez que eu rodar o K-means com K igual a 1, aí ele vai olhar o valor de inércia e vai salvar aqui. O K igual a 2, aí ele vai pegar o valor da inércia e salvar aqui, beleza? Entenda como o valor do score, não quero que você se aprofunde aqui no que é esse inerte aqui não, tá bom? Pensa que é um score, é um valor ali, opa, se o K foi igual a 1, o que que eu tenho aqui nesse score? Se o K foi igual a 2, o que que eu tenho nesse score? Simplesmente para a gente olhar ali no gráfico como que a gente teria esse valor ali distribuído ali, tá bom? Como que seria essa distribuição de score e quantidade de clusters, tá bom? Então, vamos olhar agora por meio do gráfico como é que ficaria. Então, olha só, nesse gráfico aqui, ó, o que que eu tenho? Nesse gráfico eu tenho a quantidade de K que a gente está utilizando aqui e o valor do score, beleza? Então, você vê que ela é uma exponencial aqui negativa, né, galera? É uma exponencial negativa. Então, a gente vai diminuindo esse valor da inércia à medida que a gente aumenta a quantidade de K, beleza? Então, fica ligado nisso aí, a gente não vai entrar muito a fundo, mas eu quero que você avalie que quanto maior a quantidade de clusters, de grupo que a gente está criando, de pools aqui, menor é o valor dessa inércia. Então, opa, já tem um dado que eu tenho para avaliar aqui a minha máquina preditiva, beleza? Agora, a gente vai fazer essa parada aqui de forma automatizada, só que a gente vai olhar esses agrupamentos considerando renda e considerando somente a renda e o gasto, beleza? A gente vai utilizar ali simplesmente somente a renda e o gasto para a gente visualizar quais são os grupos que são criados. É uma forma otimizada que a gente utilizou para criar exatamente aqui, ó,
o nosso gráfico quando K for igual a 2, quando K for igual a 3, quando K for igual a 4 e assim sucessivamente, tá bom? Eu vou rodar essa célula tudo junto, simplesmente para que ele possa já criar de cara para a gente quais são ali os valores que a gente vai acompanhar aqui agora. Olha que interessante, galera, presta atenção. Quando K era igual a 2, quando a gente está olhando aqui somente para a renda, olha só que interessante, a gente consegue visualizar aqui, ó, um grupinho aqui de 2, não é? Tem um marronzinho aqui e tem o azulzinho aqui. Se o K for igual a 3, opa, tem um outro grupinho aqui, ó, o verdinho aqui, depois tem o azulzinho aqui e o marronzinho aqui para baixo. Se o K for igual a 4, eu também consigo visualizar do mesmo jeitinho. Ó, eu tenho um grupinho azul aqui, um verde, um marronzinho e um vermelho. E se o K for igual a 5, a gente também consegue visualizar 5 grupinhos. Lembra que eu estava falando do spoiler? Olha só, quando a gente vê o K igual a 5, praticamente ele mostra para a gente uma divisão perfeita aqui, galera, dos grupos. Então, olha para que o K-means serve. Ele nos ajuda a prever ali, a criar segmentos, seja lá de produtos, segmento de clientes, segmentos de países, segmentos de cidades, enfim, você pode usar o K-means quando você quiser fazer segmentos específicos. Tranquilo? Aqui a gente tem algumas conclusões interessantes, né? Ó, existem 5 grupos com base na renda anual, né, de um cliente e na pontuação de gastos. Pessoas de baixa renda e baixo gastos, né, que é o primeiro cluster que está aqui. Depois a gente tem pessoas de baixa renda e grande gastador. Depois tem a renda média e gastador médio. Depois tem a galera que é a renda alta, mas gasta pouco. E tem a galera que é a renda alta e gasta muito. Então olha só que interessante. Se você já tem esses grupos aqui totalmente delimitados, aí não fica muito mais fácil de você segmentar esses clientes para fazer esse trabalho pontual, um trabalho mais pessoal, um trabalho mais de UX ali, né, de user experience, né, de experiência do cliente. O cliente não vai ficar muito satisfeito se você chegar oferecendo para ele algo que realmente ele queira. Não faz todo sentido. Você não fica pé da vida quando alguém liga para você e você vê que é aquela vozinha lá, um robozinho. Olá, tudo bem? Aqui é da TIM. Cara, não fica, né, pé da vida, porque você não tá nem afim, você não tá nem procurando nada de telefonia. Tem 20 anos que eu sou vivo e o cara não fala sério. Você entende? Então, realmente você fica chateado e você perde muita vantagem competitiva aí, porque você olha para aquela empresa, já, pô, o cara não tem nenhum X ali, não sabe nem se eu tô afim desse tipo de trabalho e tal, e já tá aqui fazendo a prospecção quase que um spam, né? Então, não tô dizendo que a TIM fez isso não, tá, galera? Isso aqui é só um exemplo totalmente didático, tá bom? Beleza? Então, enfim, você consegue fazer os mais diversos trabalhos, beleza? Então, beleza, terminamos esses dicas e truques aqui de ciência de dados. Espero que você possa utilizar o K-means aí em alguma aplicação aí da sua empresa. Comente aqui no vídeo aqui embaixo se você já conhecia o K-means ou não, tá bom? E se você vai utilizar o K-means aí nos seus estudos e na sua empresa, comente aqui embaixo. Um exemplo mais completo do K-means, um caso prático, você pode ver aqui nesse vídeo aqui, onde a gente faz ali um trabalho mais aprofundado, olhando métricas ali, segue o pipeline da ciência de dados. Tem aqui, já que você já teve esse overview sobre o K-means, agora você tem mais conteúdo, mais bagagem para ver como que ele funciona na Avera, tá bom? E onde me encontrar? Você me encontra aqui, galera, ó, aqui nesses links aqui, beleza? Faça a sua pré-inscrição nas maratonas, o script no Telegram e, cara, eu quero te pedir uma parada também. Além de você fazer um comentário, se você ainda não me segue no YouTube, clica aí, cara, passa a me seguir no YouTube para que você seja avisado toda vez que eu subir uma aula dessa, uma aula nova, uma aula completa aí com uma bomba de conhecimento para você, beleza? Então é isso, um forte abraço, um beijo, a gente se encontra no próximo Dicas e Truques de Ciência de Dados. Um abraço, tchau, tchau!